Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia, agora também no YouTube. Para você que gosta de nos assistir, nós estamos no YouTube também. Eu sou o Jonatas e comigo nessa terceira temporada, Alex. E aí, Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidado. Estou feliz aqui de participar de um podcast nesse calor brutal que está fazendo aos arredores da capital do estado de São Paulo. Exatamente, Alex. Realmente está muito calor. E, né, para falar desse calor aí, nada melhor do que falar de litoral, né? De cartografia costeira. Hoje nós vamos falar sobre cartografia costeira. O litoral do Brasil, banhado pelo Oceano Atlântico, tem mais de 7.000 quilômetros de extensão, colocando o país em 16º maior litoral do planeta. Ou seja, tem muita área para ser mapeada. E para compartilhar esse tema e para saber se as coisas que eu falei aqui têm sentido, né, nós vamos, vamos trazer ninguém menos do que o professor Gilberto Peçanha. Ele é engenheiro cartógrafo, doutor em geografia, ele é professor do Departamento de Ciências do Mar da Unifesp. Vocês acharam pouco? Ele é mestre em ciências geodésicas, especialista em geologia e também perito técnico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo bem, agradeço aí a simpatia dos dois aí comigo aqui nessa vivência, né? A minha ideia hoje é justamente externar um pouco aí o que eu tenho de alguns assuntos interessantes no geral, associado ao mapeamento costeiro, de fato, né? Eu tenho certeza que a gente vai gostar muito desse papo, os nossos ouvintes também. Mas antes da gente iniciar esse papo, vamos falar do nosso patrocinador, a Kiron Digital. A Kiron Digital desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, como incêndios, pragas e doenças, além de soluções para o aumento de produtividade florestal, como monitoramento de colheitas. A Kiron desenvolve algoritmos utilizando dados de satélites para dar aos gestores mais informações para a tomada de decisão em operações lá no campo. Alex, o que isso significa? Pessoal, isso significa que eles criam soluções que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e dos tantos outros indexadores tradicionais que a gente já conhece. E a Kiron Digital está em constante crescimento e já atua até internacionalmente em Portugal, agora no Marrocos e também nos Estados Unidos. E eles atendem desde produtores e empresas florestais, ONGs, empreiteiras, distribuidoras de energia e até governos. Quer conhecer mais sobre a Kiron? Visite o site deles, é www.kiron.digital e sigam eles lá no Instagram também, é @kiron.digital. Um abraço para o pessoal da Kiron, para o Diogo. Então, vamos iniciar esse papo dando aí, né, a palavra ao professor. Professor, conta para nós um pouco aí, né, desse seu histórico e como que você chegou, né, nesse patamar de ensinar, né, cartografia costeira. Como que você chegou nesse meio, professor? Seja bem-vindo. Beleza, olha só, na verdade, eu comecei, né, minha carreira no IBGE, 5 anos como engenheiro cartógrafo lá do Departamento de Geodésia, né, mestrado lá no Paraná e tal, e graduação lá na UERJ. Aí eu comecei a me envolver com pesquisas voltadas para mapeamento a nível nacional. Essa questão das referências de nível no Brasil, todas elas foram ajustadas lá num modelo matemático que a gente desenvolveu. E, na sequência, eu me tornei professor na Federal Fluminense, né, no Instituto de Geociências, né? E aí eu comecei a ter um trânsito mais tranquilo, né, nas outras áreas de geociências, oceanografia, geografia, etc., né? E aí me envolvi bastante com essa parte de mapeamento do costeiro, uma vez que a encrenca no mundo é a ocupação no litoral, né? Você tem a dinâmica do meio físico, né? Vento, onda, maré, corrente litorânea, tem o efeito aí de ressacas, tem muita coisa associada às chuvas, aos intempéries, né? E que, de alguma forma, isso acaba sendo interessante porque os mapas têm que ser atualizados, né? Os espaços ocupados pelo homem são sempre muito disputados no litoral. O litoral se tornou muito valorizado, né? A gente aprendeu com Portugal, né? A ocupação do litoral de Portugal teve um processo parecido com no Brasil. E a gente tem, na verdade, várias situações de problemas a serem resolvidos, né? Vinculados não só à dinâmica do litoral populacional, como também à dinâmica do meio físico, né? Você tem a unidade de conservação, você tem a coexistência de eventos extremos no litoral, e no Brasil, tradicionalmente, a gente tem no norte do estado do Rio, em Atafona, né, onde eu comecei as pesquisas mais
focadas no litoral, na foz do Rio Paraíba do Sul, com mapeamento, com GPS, imagem de satélites, né? Fotografias aéreas, histórico de fotografias aéreas, e aí me deu um campo imenso, né, de atuação, né, no campo aí mais de trabalhos universitários e também de consultorias, né, eventuais, né, e ao mesmo tempo a gente sabe que o litoral brasileiro, Recife, Olinda, Bahia, Salvador, né, Fortaleza, Amapá, a gente tem um litoral aí com uma dinâmica particular, né, de marés, né, com amplitude de marés diferentes, e esse mapeamento costeiro é exigido, né, por conta de prefeituras, né, de planos diretores. Então, as bacias hidrográficas litorâneas acabam sendo unidade de trabalho, né? E isso percorre o nosso litoral e no mundo todo também, né? Você tem o litoral na África, na Austrália, Estados Unidos, né? Países europeus, onde você tem essa preocupação de mapear o litoral na perspectiva das mudanças de paisagem, mudança de cenário, né? E das encrencas que tem em relação à ocupação mesmo, né? O espaço concebido dos arquitetos urbanistas, né? Eles também exigem cartografia, né? Geodésia, mapeamento nos bastidores, né? Não só da superfície, como também assuntos voltados para a geologia ambiental. Então, meu percurso se deu com uma concentração grande na minha vida profissional no litoral, exatamente. Eu trabalhei quase 10 anos lá no Norte Fluminense, com pesquisas do CNPq, FAPERJ e também outras, né? Agências financiadoras, né, com alunos, né, eu tenho um batalhão de estudantes que já passaram por mim, que acabaram, né, se engajando também com mais propriedade nos assuntos de cartografia, e a minha trajetória na geografia foi ampliada, né, ou seja, eu saí da engenharia cartográfica, tem amigos meus que dizem que eu mudei de prateleira no supermercado, né, virei o produto mais desejado, porque eu me tornei doutor em geografia, né, fazendo uma brincadeira em relação a isso, eu acho que a gente ampliou, né? A gente amplia um pouco a visão, não sou só eu, né? Tem a Carla Madureira na UFRJ no Rio, outros profissionais de engenharia cartográfica que acabaram, né, se tornando aí pessoas com destaque na área da geografia. E é isso, né? A geografia humana, a geografia física, né? A gente tem demandado muita coisa de pesquisa também. A geografia nutre, né? Ela se alimenta de coisas de cartografia também. E aí a gente amplia, né? Amplia bastante o campo de atuação e de aproximação da juventude, né, dos estudantes que a gente se envolve, né, e ampliando a visão de mundo, né. Eu acho que é um pouco nesse caminho, né, a visão um pouco crítica também do espaço geográfico, né. A gente se apropria de categorias da geografia como território, paisagem, né, sai aprendendo coisas novas, né. E curiosamente lá na graduação eu cheguei a fazer vestibular para geografia, só que eu acabei não fazendo 2 cursos simultâneos, fiquei lá na engenharia cartográfica, lá nas físicas e nas matemáticas daqueles 2 anos Então, isso, iniciais. a geografia está aí do seu coração faz um bom tempinho, né? Faz tempo. Inclusive, na UERJ, já houve ocasião na UERJ como professor, onde a imprensa, né, local me pedia, através da assessoria de imprensa da UERJ, precisamos conversar com o geógrafo Gilberto Peçanha, né? Aí eu acabo lá falando, olha, não faça isso, por favor, eu não sou geógrafo, né? Isso Mas eu causa. acabo, o meu discurso é muito... Ainda mais os cartógrafos, né? Que tem uma. É um problema, né? Porque acho que na graduação é mais essa rixa, entre aspas, né? Entre geógrafo e cartógrafo. E acho que no meio de trabalho não tem tanto, espero que não, na verdade. Não, mas é curioso, porque hoje eu tenho, por exemplo, alunos, ex-estudantes da geografia da UF, em Niterói, que são hoje meus parceiros na área de consultoria de negócios, né? Ou seja, eles estão aí no mercado de trabalho e a gente tem uma conexão até hoje. Então, os geógrafos são parceiros da gente da área de engenharia cartográfica e vice-versa, né? Porque é um aprendizado de lá e de cá e essa interface aí é bem produtiva, né? E acaba que a gente tem um elenco bacana aí de pessoas que interagem de um lado de lá e do lado de cá também. Eu concordo, né? Eu acho que essa rixa, né, entre aspas, aí fica no âmbito da graduação, porque quando você vai trabalhar, né, com geógrafo, você aprende muito e você, como cartógrafo, também contribui muito, né? Então são duas áreas, assim, que se complementam mesmo. Mas é engraçado, né? É engraçado. Inclusive... Oi, diga, fala. Pode ir, desculpa. Inclusive é bacana porque, por exemplo, eu estava meio na dúvida na época de fazer um doutorado em geografia, né? Curiosamente, quem mais me motivou foi um professor da área de geografia humana lá na UF, professor Rui Moreira, que é uma autoridade nacional aí, para você ver como é que na geografia há abertura para a gente também colaborar com pesquisas e com estudos, né?
e a gente entrar na geografia com o pé direito, né? Eu sempre entrei onde eu trabalhei com o pé direito e a gente tem avanços expressivos, né, do ponto de vista de ampliar conhecimento dos outros colegas, né, a respeito do que a gente faz nos bastidores, né? Aí a geodésia deixa de ser um fantasma para o geógrafo, né? E ao mesmo tempo o espaço geográfico do geógrafo passa a ser mais familiar, né, para mim, né? Nessa questão aí dessas bases teóricas, conceituais e tudo mais. Mas é bacana demais. Quando a gente vai para trabalhar com prefeitura, que é uma das vertentes que eu trabalhei, discussões de fóruns, né? Audiências públicas também, né? Para discutir casos muito duros, né? Eu fiz muito isso lá no Rio de Janeiro, né? Eu estou fixado em Santos, aqui no litoral de São Paulo, mas no Rio de Janeiro, lá na região serrana, né? No Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na APA Petrópolis, né? Eu trabalhei muito com unidade de conservação nessa parte de mapeamento mesmo, né? Tanto que quando eu vim para Santos aqui, há 8 anos, eu estou trabalhando com um projeto formal com o Parque Estadual da Restinga de Bertioga, né? A unidade de conservação me puxa, né? Para trabalhar com esse pessoal aí da área de outras áreas também. Mas, ao mesmo tempo, é uma necessidade, né? Dessa questão do mapeamento técnico, dar suporte, é o ponto de partida para muita coisa que se faz em outras áreas, né? E eu tive um trânsito interessante também, eu vou falar um pouco livre aqui também, que me fez que me deu assim aberturas imensas de trabalhar em outras áreas. Depois que eu fiz o doutorado de geografia na UF, fui fazer uma especialização em geologia do quaternário no Museu Nacional na UFRJ, né? Nossa, isso aí abriu portas para mim para muita coisa bacana. Então, ao invés de ficar fazendo disciplina lá como aluno de especialização, disciplinas de assuntos que eu já tenho intimidade, eu fui estudar arqueologia, fui estudar palinologia, estudo de pólens, esporos, fui estudar antracologia, estudo dos carvões, entendeu? Eu entrei em outras áreas assim meio doidas, né? Que acaba que a gente abriu um leque de opções também de trabalhar com arqueólogo, né? Então eu tenho parcerias aqui em Santos com duas arqueólogas muito bacanas, a Cristiane Amarante e a Adriana Negreiros. A gente tem projetos com a Prefeitura de Guarujá e que a gente fomenta essa questão da arqueologia pré-histórica de Sambaquis. Então, eu tenho um traço bem interessante nesse assunto da arqueologia. Só para vocês terem uma ideia, eu vim para Santos aqui, me envolvi bastante coisa com palestras em 2019, aqui na Pinacoteca, né, Benedito Calixto, organizei um monte de palestras, né? Praticamente todos os sábados de 2019 teve palestras sobre arqueologia e áreas afins, né, de gente do Brasil inteiro, todo mundo vindo aqui a Santos, antes da pandemia, dar palestra de forma gratuita. Foi um negócio incrível, foi um negócio assim, fantástico, né? E aí a gente abre, né? A gente que é da engenharia cartográfica, a gente abre um pouco, né, a cabeça para entender um pouco as demandas das outras áreas. Isso é bom demais, porque é bom demais para a gente, enquanto indivíduo, enquanto professor também, que é a minha profissão, enquanto consultor também, de dar consultoria para outras áreas, né? A gente tem isso, alguns profissionais da área da gente, da minha geração, também tiveram um pouco essa sacada, né? De entrar um pouco em outras áreas, né? Em geociências, né? Às vezes dá um pulinho lá na antropologia e volta, né? Meio atrevidamente, né? Que eu sou meio abusado, né? Eu entro um pouquinho em áreas assim para conhecer, né? Claro, me apropriando de pouca coisa, né? A competência é dos antropólogos, dos sociólogos, mas eu acho que é nesse caminho. E como eu sou um cara da extensão mais do que da pesquisa, aquela pesquisa de esteira de fábrica de CNPq, de ficar produzindo artigo atrás do outro, eu sou da extensão há muitos anos, né? Eu tenho quase 30 anos de atividade de extensão, projetos aí, eu acho que eu posso falar um pouquinho deles também, desses mais recentes, né? Eu cheguei em Santos aqui com praticamente um curso novo que foi criado. Só explicar para o pessoal que acho que extensão, na minha visão, é aquela atividade na faculdade que está mais voltada para fora dos muros da faculdade, né? Isso, para o público em geral, é exatamente isso. A extensão a gente acaba destinando atividades, né, de conteúdos voltados para a interação com a comunidade de modo geral e para fora dos muros, né, da universidade. E aí eu consegui aqui, com esse meu jeitão de extensão, desde do Rio de Janeiro, em Niterói, eu consegui aqui criar um monte de coisa quase do zero, né? Então isso foi muito bom. Eu recomecei há 8 anos atrás. Não é que eu recomecei, como é que eu vou explicar? Eu renovei bastante coisa do que eu pensava fazer lá no Rio, que eu não conseguia concretizar. Eu trouxe aqui para o curso novo que eu vim dar aula, né, que é o Bacharel Interdisciplinar em Ciências do Mar,
engenharia de petróleo, engenharia ambiental também, eu trouxe tudo novo. Então, eu fui o cara da cartografia. Só tem um cartógrafo aqui, né, na Baixada Santista, que sou eu. Aí eu criei as disciplinas, criei projetos. Aí eu comecei com um projeto que é Sentinela das Praias, né, que é um projeto que fica promovendo que os estudantes, junto à comunidade local, fiquem observando, né, praias arenosas, principalmente, né, com essa questão de erosão, progradação, essa coisa da vegetação, essa coisa da dinâmica, né? Ao mesmo tempo, teve outro projeto que eu fiz na Ilha Comprida com um colega meu, financiado pelo CNPq, que é o Carlos Guedes, que atualmente é professor da Geologia da Federal do Paraná. A gente foi para a Ilha Comprida fazer mapeamento lá da parte norte da Ilha Comprida, que é no sul do estado de São Paulo, envolvendo erosão e progradação. Então, é trabalhar com GPS no campo. Eu sou um cara de trabalho de campo direto, né? Aí fazia trabalho de campo com os alunos e a gente tinha lá os resultados das pesquisas. E eu criei um projeto de extensão que é a produção midiática, né? Nas ciências da Terra, que também deu abertura boa para os alunos, né? E para a universidade, porque eu sou parceiro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp. Eu faço parte da comissão de cultura, só para vocês terem uma ideia. Eu não estou nem na área muito eu já estou além da extensão, eu estou na cultura, né? E aí eu tenho mais dois projetos que eu criei. Um é um núcleo de mapeamento digital de territórios e formas de uso do território costeiro. Isso aí me deu abertura para trabalhar com serviço social, com o pessoal da área de serviço social, que trabalha narrativas, entrevistas com o pessoal local, trabalhando categorias da geografia também, paisagem, território. Aí eu entrei um pouco nesse assunto da geografia associada a serviço social. Isso também teve uma produtividade muito boa, né? Legal. E, ao mesmo tempo, o último projeto que eu criei é o do Observatório da Dinâmica Costeira, que foi criado ano passado, 2020, né, início do ano passado. Em março já chegou a situação de pandemia. E aí o que eu fiz lá? Que tinha muito trabalho de campo programado, eu tinha recursos até para o trabalho de campo, um monte de aluno, estudante bolsista, né, e comunidade local também. Aí eu comecei a inventar palestras remotas. E o negócio foi bom demais, está até hoje. Tem mais de 150 palestras aí, eu acho que a gente chegou no número de 150. Puxa vida! E tem mais de. Em termos de inscrições lá no YouTube, a gente passou de 1.000 inscrições, né? Mas isso aí eu não administro muito bem, são os estudantes que ficam lá fazendo essas estatísticas, né? Mas aí esse Observatório da Dinâmica Costeira, a gente teve aqui 5 áreas de trabalho no litoral centro, né? O primeiro é a Praia do Góis, em Guarujá, que é uma praia que tem já historicamente uma questão voltada para o Porto de Santos, a dragagem do porto, né? Erosão da praia, né? Dinâmica da praia. Em Guarujá tem a Praia do Tombo, que é uma praia elitizada, né? Que tem a bandeira azul. O município de Guarujá tem essa praia como um ponto, um chamariz turístico, né? Ali tem erosão também. Aí tem um aluno do curso que está fazendo pesquisa ali comigo e também é uma praia bem diferente da Praia do Góis. A Praia do Góis é uma praia mais popular e a outra é mais elitizada. E aí a gente tem na ponta da praia em Santos aquela questão da erosão, né? É o metro quadrado mais caro de Santos, né? Tem ali episódios de ressacas muito duras. Aí a gente começa a fazer trabalhos de simulação, cartografia digital, simulação de elevação do nível do mar, essas coisas, né? E também na Ilha de Ana, que é na área continental de Santos, né? Na porção continental, que tradicionalmente é uma comunidade caiçara que tem ali, que tem problemas sérios de qualidade de água, pesca artesanal prejudicada, né, por conta de poluição da água, né, e os empreendimentos do porto no entorno gerando impacto muito duro ali naquela região dentro do estuário de Santos, né. E Bertioga, né, o município que tem uma cobertura vegetal aqui no litoral de São Paulo extraordinária, de floresta atlântica, que tem uma lógica de ocupação ainda não muito dura, né, de muitas ocupações, mas que é uma planície costeira, uma área plana que tem tudo para expansão horizontal. Ainda não tem essa expansão tão forte, porque a economia, desde 2018, né, a gente tem aqui no Brasil uma retração dos investimentos de condomínios, etc., né, e a gente trabalha a Foz do Rio Itaguaré. Então, eu saí da Foz do Rio Paraíba do Sul, no Norte Fluminense, vim aqui para Bertioga com os alunos trabalhar a Foz do Rio Itaguaré, que aí eu trabalho geologia também, essas coisas, né? E aí esse observatório também tem um pezinho lá com a Casa Duna, que é uma residência artística, que eu faço parte como colaborador, lá em São João da Barra, no Norte Fluminense,
onde a gente tem lá atividades artísticas de teatro, da erosão, tem um monte de coisa bacana por dois colegas meus pesquisadores, que é a Júlia Naidin, que é filósofa, e tem também um artista, que é o Fernando Codesso. Então, vocês terem uma ideia, né? Um engenheiro cartógrafo da UERJ, fazendo uma trajetória de quase 30 anos, né? Eu me aposento ano que vem em tese, né? Como professor, e percorrendo, né, as escolhas que eu fiz. Isso que é bacana, né? Porque foram escolhas que eu fiz. Na engenharia cartográfica, as pessoas talvez não me entendam muito bem lá no passado, num determinado período, porque eu fui vendido para a geografia, mas eu não entendo bem. Mas eu entrei na geografia com prazer, sabe? Então, eu estou percorrendo, estou colhendo frutos, né? De trajetória que eu mesmo desenhei, eu fiz escolhas, né? Até no Rio de Janeiro eu estava com uma empresa também, há 8 anos atrás, incubada, né, na incubadora de empresas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica. E aí eu passei no concurso aqui para a Federal de São Paulo, né, aqui no litoral. Aí eu saí fora de tudo do Rio e Niterói e vim para cá, porque qualidade de vida Santos me deu aqui. É um lugar mais civilizado, mais seguro. Eu tô na bolha, né? Eu tô assim, na Ilha de Santos. Então dá para dizer que o litoral paulista é melhor que o carioca. As praias cariocas são melhores, eu não posso Mais deixar de bonitas. dizer isso, né? Apesar da água super gelada, né? Mas aqui o litoral aqui de São Paulo, a cidade de Santos me acolheu, né? Vamos dizer assim, eu tenho amigos aqui conquistados também, essa coisa pessoal também veio de forma muito bacana. E é isso, mas mesmo vindo para cá há 8 anos, eu ainda tenho um vínculo com o Rio de Janeiro, porque os trabalhos que eu desenvolvi lá, com pesquisa, consultoria, sempre tem demandas que vêm para mim ocasionais, aí eu passo até para outros colegas desenvolverem, né? Mas é isso, a minha trajetória é um pouco nesse desenho muito curto que eu estou dizendo para vocês, para o público em geral, compartilhando, né? E eu tenho me sentido bem realizado, né? Nos últimos anos, com esses êxitos, né? Vamos dizer assim, com essas. E a gente, quando tem ex-aluno que vem e faz contato comigo lá, depois de 10 mil anos, pelo LinkedIn, a gente fica satisfeito, porque eles vêm com carinho, né, conversar comigo. Alguns eu até pouco interagi, mas eles vêm com até alguns muito bacanas. Teve uma moça da engenharia de agrimensura, que é França, já é o primeiro nome eu esqueci, o sobrenome é França, daqui a pouco eu posso lembrar. Ela veio para mim agradecer eu ter indicado ela para um estágio, e ela está lá numa empresa privada no Rio, satisfeita demais na área de petróleo e gás, e ela descobriu, no meio dessa história aí, que quem tinha indicado ela para aquele estágio lá que fez, ela se projetou na empresa, fui eu. Então ela veio simpaticamente no LinkedIn conversar comigo, fez um textão lá, agradecendo, e isso, Monique França, lembrei o primeiro nome dela, Monique França, ainda bem que eu lembrei, não posso deixar de registrar o nome dela, né? E é isso que é bacana, a gente é professor, tem essas satisfações, né? Que tem gente projetada aí fora do Brasil também, e é nesse caminho, né? E eu tenho feito essas investidas também com garotada mais nova, né? O curso de Geografia na Unifesp aqui da Zona Leste foi criado no ano passado, foi oferecido, né? A gente está com 2 turmas, tudo remoto, infelizmente, né? Mas eu estou com essa colaboração com a Zona Leste de São Paulo, no campus da Zona Leste, com 15 professores lá da área de administração, arquitetura, geografia, colaborando com o curso de geografia. Ou seja, lá na UF, em Niterói, eu dei aula para geografia durante 21 anos, fiquei 8 anos aqui, né? Os últimos 7 anos nas ciências do mar, e agora retomando dar aula para geografia de novo. Então isso é bacana demais, né? E aí as aulas são totalmente diferentes, né? É Tá muito bom. interessante toda essa história, porque realmente é muito difícil você fazer uma graduação e depois ir para uma área não muito diferente. Geografia tem tudo a ver com cartografia, né? Porque trabalha com espaço físico. E essa é uma coisa que eu queria perguntar agora com relação à área litorânea, professor. Pelo início da sua fala, meio que se deu a entender que a área litorânea, por estar exposta a muitas intempéries, digamos assim, existem movimentos de massa muito mais, como dá para dizer, fortes lá, né? Que você tem uma alteração do litoral, por exemplo, você pode ter as encostas podem, com uma chuva muito forte, às vezes ter um deslizamento de terra, e a própria ocupação do homem, né, no litoral acaba sendo bastante importante também. Toda a ocupação do homem em continental nas cidades é bem estudada,
No continente também a gente estuda bastante a variação dos rios e das matas, mas no litoral também tem essa parte do movimento de terras, né? Isso é E importante. pode comentar. Diga. Pode Isso é comentar. importante demais porque o que acontece muito no litoral é a ocupação humana. Então as coisas se tornam evidentes e as crises se instalam por ter pessoas morando no litoral. Porque, por exemplo, o movimento de massa está aí no Brasil inteiro, nas áreas continentais. Às vezes você tem até desprendimento de grandes blocos rochosos, né? Na Serra do Mar, em alguns trechos, nas coisas que a gente já vivenciou, já tive isso, vivenciei em trabalho de campo, mas não surte tanto efeito. Mas quando você tem áreas ocupadas, aí a encrenca é demais da conta, porque inclusive no Rio de Janeiro, na região serrana e no Rio de Janeiro e Niterói, aquele episódio de crise lá de chuvas intensas, com episódios dramáticos, né, a defesa civil mobilizada e tudo, isso mostra a fragilidade que tem de ocupação das encostas, né? Então, isso acaba sendo muito evidente nas bacias hidrográficas do litoral. E tem um aspecto que é interessante na geologia ambiental, que é o escoamento superficial de água de chuva, porque o tipo de solo, a declividade, ou seja, a topografia, a permeabilidade, a propriedade do solo, tudo isso interfere na forma é, é, acelerada ou não desse movimento de massa. Às vezes o movimento de massa fica retido, vem com um processo mais suave, mas às vezes vem aquela coisa, né, mais violenta, né, e mais dramática, vamos dizer assim. E o litoral acaba sendo objeto de muita investigação, né, de investimento também, né, porque você tem, por exemplo, condomínios, de um modo geral, né, independente do porte do condomínio, né, sempre tem até cidades, né, sendo novas cidades se instalando, né. Eu vou dar um exemplo aqui do Norte Fluminense de novo. O Porto do Açu, lá na planície costeira do Paraíba do Sul, em São João da Barra, é um empreendimento, um mega empreendimento, que não é só o porto, né, um complexo portuário, que gera um impacto naquela restinga de forma assustadora, não só na questão do solo, poluição do ar e tudo, e que o próprio projeto do Porto do Açu ele promoveu quase que você criar uma cidade nova lá, né? Claro que com a questão econômica, de retração da economia, né? Pela crise lá da Petrobras já faz um tempo atrás, depois teve o episódio da Lava Jato e tudo mais, a gente teve retração na economia, mas há muita coisa ainda a se fazer do ponto de vista de mapeamento do meio físico, vinculado a essas ocupações, né? Essas intenções também, porque a cartografia está no planejamento e na execução de obra, né? Exato. Então, não é só você entender que vai mapear uma região porque ali vai se instalar um parque eólico. Você tem a cartografia presente nas etapas de viabilização de projetos de médio e grande porte. Então, a gente está presente ali o tempo todo, né? E aí a gente tem o litoral como sendo um local, né? Um recorte geográfico importante, né? Por conta da ocupação. Porque eu já transitei no litoral de São Paulo, de Caraguatatuba, Ubatuba, fiz já essa Rio Santo umas 2 vezes, de forma suave, né, parando em algumas cidades e tudo. Você observa que tem processo erosivo, que tem desenvolvimento de massa, mas isso não surte efeito. Por quê? Não, ele ocorre em alguns trechos de locais que não tem, o homem não está ocupando, né? Aí é diferente de Morretes, no Paraná, por exemplo, que teve aqueles episódios de movimento de massa dramáticos, né? Em situações de eventos extremos que a gente tem vivido aí no mundo e também no Brasil. E aí acontece que essa questão aí desses eventos extremos obriga que a gente se previna, né? Aí a gente tem um termo que se usa que é redução de danos, né? A gente quer a gente não vai interferir de forma direta, não ocorreu o evento extremo, mas a gente tem que estar meio mais preparado, né? Para você suportar esses efeitos dramáticos que às vezes são desses eventos extremos. Eu não estou nem falando de mudanças climáticas, que é um assunto polêmico, mas isso tem uma associação lá com mudanças climáticas, mas eu não quero entrar nessa seara, não. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque tem a ver com a preservação também, tudo isso, né? Então... Tem. E uma coisa importante é que as unidades de conservação são estratégicas, né? Algumas unidades que têm essa coisa do controle do espaço, né, do território, acaba sendo bacana porque você tem, por exemplo, áreas de manguezal que podem ser preservados. E isso acaba sendo importante não só para a questão da vida marinha e do rio, né, mas também do ponto de vista ecológico, né? Então, a gente entende que
algumas ações são importantes de ter unidades de conservação que acabam sendo, dão um freio, né, nessa questão da exposição, do desmatamento, etc., né? Claro que a cartografia ela está meio, às vezes, colada na lógica do capital, né, em termos de mapeamento para a área de negócios, mas, ao mesmo tempo, a cartografia ela também ela continua aliada também na área de conservação, preservação, né? Quando a gente vai falar de unidade de conservação aqui em Bertioga, do Parque Estadual da Restinga de Bertioga, é um parque magnífico, né? Você tem uma riqueza ecológica assim estúpida, né? O Instituto Geológico aqui de São Paulo, o Instituto Florestal já tem mapeamentos ali muito interessantes que a gente usa isso para os trabalhos mais recentes, né? Então é mais nesse caminho. O litoral é sempre encrenca, pessoal, no mundo inteiro, na Austrália, no Portugal, nos Estados Unidos, em climas diferentes do nosso, né? Você tem a Austrália aí como referência aí de muita coisa de gestão costeira, né? Portugal é nossa pátria-mãe, vamos dizer assim, que também tem muita coisa bacana. O IBGE português tem muito a ensinar para a gente e para o mundo de estratégias de gestão costeira, né? Eu fiz convite de um português que deu uma palestra no ano passado, foi um negócio fantástico, um engenheiro civil, que é um professor da Universidade do Porto, Fernando, o nome dele, que ele trouxe uma perspectiva bem interessante do cuidado que Portugal tem com o cuidado, que eu digo, da gestão do litoral, do investimento também do litoral, da perspectiva de entender que o litoral tem sensibilidades, tem a questão da pressão imobiliária, pressão de obras para suportar aquelas pessoas, né? Porque onde tem aglomerado de gente, pessoal, tem que ter esgoto e tem que ter água potável. Pelo menos isso. Então você já viu que a encrenca não é pequena, né? E é nesse caminho, né, que a gente tem o litoral como uma prioridade. Muito legal. Professor, é até uma questão que eu queria, né? Você citou, né, das duas áreas da cartografia ali, né? E a minha questão vai justamente nisso, né? A gente tem, do ponto de vista técnico da cartografia costeira, o quão difícil é fazer esse mapeamento. E aí eu já entro na seara de inovação tecnológica, se você puder comentar com a gente. E o segundo tema, né, o segundo lado, que é a questão de sustentabilidade, que inclusive é um tema que assim, que está muito em alta, né? O ser sustentável, a gente trabalhar em prol da sustentabilidade e a gente usar também esse podcast aqui para passar essa ideia para o pessoal que está ouvindo a gente. Muito bom que você está lembrando, porque, veja só, eu sou inquieto nessa questão aí da sustentabilidade e eu sou meio fora da caixinha no assunto, porque a sustentabilidade está na boca de todo mundo, mas as pessoas não sabem o que isso tem de impacto, né? Perfeito. O que de fato é. Eu faço parte aqui recente da Unifesp, da Cátedra de Sustentabilidade e Visões de Futuro. Dentro da universidade tem essa instância de cátedra, que é como se fosse um órgão acessório à reitoria, né? E aí o que acontece? Essa questão da sustentabilidade ela é importante porque a gente tem que fazer a busca dessa sustentabilidade. Então, já tem os objetivos do desenvolvimento sustentável que a gente tem da ONU, são roteiros, são estratégias de ação e tudo, né? Mas a gente tem que pensar o global e agir o local, né? Mais ou menos isso, Exato, né? isso mesmo. E no local é que a gente tem que buscar no campo aí dessa disseminação, da ampliação de conhecimento. E tem um aspecto importante que é o seguinte: monitoramento do litoral, que eu acho que eu não falei sobre isso, eu acho que vale a pena deixar destacado, porque muita coisa do litoral que a gente tem de alguns países que tem um investimento bacana de monitoramento, estações meteorológicas, né? Clima de ondas, os ventos a gente até tem modelados, as marés astronômicas também, né? Tem como fazer previsão, tem as tábuas de marés, mas tem elementos do meio físico que a gente precisa ter monitoramento, para a gente ter uma ideia do futuro próximo, né? Então, às vezes eu dou palestras, né, e tudo, aí vem sempre a pergunta: professor, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, 20 anos, a gente vai ter erosão na praia tal, ou então vai engordar a praia não sei de onde? Aí eu sempre pego essa pergunta com essa questão do monitoramento. Então, é uma questão cultural que a gente ainda não tem no Brasil, de forma generalizada, que eu digo, né? De investir nos profissionais de áreas diferentes no campo de monitorar o litoral. Você tem êxito de projetos até de engenharia, né? de intervenção no litoral,
que só podem ter êxito a médio e longo prazo, né? Então você tem essa questão do monitoramento como obrigatório. E monitoramento gera emprego para todo mundo, para assistente social, para psicólogo, para engenheiro cartógrafo, para geógrafo, para arquiteto, para sociólogo, para todas essas pessoas no campo de entender o litoral. Eu tive recentemente numa banca de doutorado de um rapaz que é psicólogo, né? Lá na UENF, ele trabalhou o impacto da erosão no ambiente dos pescadores, da população residente de Atafona, lá no São João da Barra. Nossa, o trabalho do garoto foi assim, espetacular, a tese de doutorado dele. Ou seja, é claro, um trabalho acadêmico, né, que dispara questões, né, dispara reflexões. E a gente está no movimento lá com a Casa Duna, que é uma residência artística lá em São João da Barra, de trazer, o acervo que ele já tem lá já é bacana, de trazer a população local, a garotada de ensino médio, população local, para participar dessa questão aí do monitoramento, né? Não que a gente vá fazer dessas juventude, né, dessas pessoas, replicadores assim do que a gente pensa, né? É a visão crítica que a gente quer que as pessoas tenham em relação ao litoral. E, ao mesmo tempo, pessoal, tem espaço de trabalho para todas as áreas, para todos os profissionais. A gente, na verdade, fica numa besteira, às vezes, de competição de geógrafo, cartógrafo, engenheiro agrimensor no meio também, mas, na verdade, existe espaço para todos, né, do ponto de vista das frentes de trabalho. E a sustentabilidade, você me falou, né, eu estou dizendo que eu estou fazendo parte da Universidade Federal de Santa Catarina, de uma rede de cooperação internacional, também que discute a sustentabilidade, mas é assim, na perspectiva além do que se imagina, né, do ponto de vista do senso comum, porque quando fala em sustentabilidade parece algo teórico, assim, inatingível, né? Mas a sustentabilidade está marcada pelas ações locais, né, ações efetivas, né? E não aquela coisa momentânea, né, de um projeto de um custo menor para uma educação ambiental voltada para uma escola. A gente quer pensar além disso, né? Não desvalorizando essas iniciativas locais, mas é uma cultura que a gente tem que começar a pensar. Até a década do oceano, né, se configurou agora há pouco tempo, há 2 anos atrás. A gente está também no movimento aí, já que eu estou no Instituto do Mar, de ter discussões sobre a década do oceano. Eu sou meio crítico também um pouco desse grupo, de alguns grupos, né, de ficar na discussão somente teórica, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer alguma coisa boa do que se pensou sobre o planeta, né, a médio e longo prazo, né? Tem aquela coisa da economia azul, que já se apontou isso há muito tempo atrás na Europa, né? O mar é nossa fonte de alimento para o futuro, muito possivelmente, coisa que os japoneses já viram há muito tempo, né? O Japão tem uma relação com o mar já há muito tempo do alimento, né? Por conta do limite do território japonês, mas a gente tem aí, na verdade, comprovação de fato de que o mar ele está muito sendo maltratado, né? Do ponto de vista de resíduos e tudo mais. E a gente tem que começar a pensar em sustentabilidade na perspectiva local. A gente pensa o grandão e age localmente. Eu queria até perguntar para você, professor, porque eu fui para Santos recentemente e me pareceu que Santos lida bem até com a questão da poluição do mar ali, pelo menos próximo. Pelo menos porque, assim, a praia aparentemente está limpa. O Santos aqui é o seguinte, a gente tem contaminações aqui, eu tenho tempo ainda? Eu acho que sim, né? Tem contaminações aqui. Tem um tempinho. Em Santos tem um colega meu que é biólogo, o professor Camilo Seabra, que ele fez medições em água do mar, e ele é da área de ecotoxicologia, ele trabalha a questão de laboratório, analisa a qualidade de sedimento da água, né? Para você ter uma ideia, isso que você fala aí é aparente, porque você tem o Porto de Santos, que tem um trânsito imenso de embarcações. Sim. A gente tem aqui uma água poluída demais, eu digo assim, com contaminação. Essa contaminação às vezes não está muito visível ali na praia, né? Mas ao mesmo tempo esse colega nosso aqui, o Camilo Seabra, ele detectou presença de cafeína e cocaína em vísceras de peixes, né? Dos animais no mar, né? Então, em concentrações assim meio extraordinárias, né? E, por exemplo, cocaína metabolizada, ou seja, aquela cocaína que o ser humano consumiu e eliminou na urina, sabe? E isso está presente nas vísceras dos animais no mar. Então, a gente tem, na verdade, aqui no litoral de Santos, uma falsa ideia de que pode ser que esteja tudo meio no controle, mas está muito fora de controle mesmo. Você foi enganado, Alex.
Só para fazer um disclaimer, Isso eu vi está publicado, tá, pessoal? Isso está publicado. Por isso que eu tô disclaimer não, né? É só para fazer um legal. apontamento. Tem uma pesquisa fizeram no Rio Tamisa, lá no Reino Unido. Eles viram que no final de semana os níveis de cocaína e acho que LSD, alguma outra droga, subiam muito assim nos finais de semana. Tá ligado? O pessoal consumia muito e excretava, né, digamos. E uma parte dessa pesquisa do nosso colega aqui, ele coletou dados em época de carnaval. Então você já viu, né? Houve uma concentração elevada. E aqui ainda tem a lógica de emissário submarino, que é uma lógica ultrapassada, né? De esgotamento sanitário no mar, né? Sim. E é uma lógica ultrapassada. Então a sustentabilidade é isso, né, rapaz? A gente tem aqui que entender um pouco rediscutir essa lógica, né? E eu, de alguma forma tentar fazer o que pode ser feito de imediato hoje, pensando a médio e longo prazo, né? Gerações futuras e tal. E esse grupo que eu estou com o professor Daniel Silva, né? Da Federal de Santa Catarina, ele é da Engenharia Civil, a gente está trabalhando e discutindo coisas assim e trazer projetos que são catalisadores, né? Começar a produzir projetos financiados, né? Por organismos internacionais, mas que são catalisadores, que eles vão, na verdade, desdobrar em outros assuntos também. Mas é isso, nessa onda aí da sustentabilidade, eu estou meio conectado com isso, né? A minha intensidade não é tão grande ainda, mas eu estou vendo que por ali dá para a gente, na área de cartografia, ter uma colaboração efetiva, né? Não exatamente no sentido de querer valorizar a cartografia como obrigatório para os projetos. Claro que a gente entende que é necessário, né? A gente ter os mapas, cartas e plantas, né? Mas é principalmente na interação com outras áreas, no sentido de colaborações efetivas, né? A gente tem profissionais na área da gente, da engenharia cartográfica, que tem sacações interessantíssimas aí no campo aí de discussões em projetos multidisciplinares, projetos que têm a sustentabilidade como premissa, né? Como intenção. Às vezes, ter a intenção de ser sustentável já é positivo, tá? Porque às vezes a prática ela é meio dura, né? De garantir essa sustentabilidade. Só em trazer para a discussão e perceber de forma ampliada os efeitos do que a gente faz com o planeta a nível regional e local, já é algo para dar uma segurada aí em comportamento, né? Em termos de ações efetivas. Eu acho incrível, professor, esse ponto que você falou de agir localmente. A sustentabilidade realmente, talvez pela palavra, não sei, é uma palavra que é pomposa, bonita, e muitas vezes ela está longe de nós, mas na verdade são as ações que a gente faz e até as ações de pequenos grupos que você até comentou, né? Que a gente imagina que esses projetos são escadas para se chegar em projetos maiores, talvez com maiores investimentos. Então, eu concordo plenamente com essa sua colocação. E também que essas ações, né, não venham depois de certos eventos terem acontecido, como é de praxe, talvez, aqui no Brasil, a gente agir depois que certos eventos aconteceram, né? Então, a gente sabe de alguns deles, principalmente na área de mineração. Então, a gente tem esses exemplos, e na área litoral a gente pode pode trabalhar em prol da sustentabilidade de áreas ribeirinhas, de pessoas que realmente precisam, pessoas que se sustentam ali pela pesca, né? Então, Isso, sabe e tem muita coisa legal. Eu vou citar a Mônica Cox, que é uma bióloga, professora que trabalhou comigo na UF e está no Recife. Essa questão de agroecologia, de trabalhar a produção local em benefício da população local. Existem várias economias que transitam aí, uma delas é a tal da economia solidária, né? Que alguns não conhecem muito bem, mas que promove a autogestão de grupos, né? Isso tem a ver com movimentos sociais, com populações de quilombolas, populações tradicionais ou originárias, né? Descendentes de índios e tudo mais, né? Você tem inclusive a sustentabilidade não é um conceito novo, não, tá? Quando você vai estudar arqueologia, o homem pré-colombiano, ele, por exemplo, ele vai extrair da floresta o que ele precisa consumir, ele não vai extrair para além do... Ele entende para se esbanjar, né? Ele sabe que ele só vai... a floresta tem um limite, né? Se ele for explorar além do limite, ele não vai ter para gerações futuras, né?
o sustento. Então, essa questão da sustentabilidade não é nada exatamente novo. A gente tem isso forte, né, a nível nacional, a nível planetário, por conta de questões, né, de questões ambientais a nível global, e que tem vindo aí como estratégia, né, estratégia política também, estratégia de ação, do ponto de vista dos organismos internacionais que se ocupam com saúde, com educação, com vários assuntos, né. Eu tive Legal. agora há pouco tempo uma palestra da Denise Cronenberg, uma geógrafa do IBGE, que ela trouxe aí esses objetivos do desenvolvimento sustentável numa palestra que foi extraordinária. A Denise é uma geógrafa, assim, eu sempre encho a bola dos geógrafos, aqueles que são, assim, altamente bacanas, né? Competentes demais e que trazem uma visão bem boa, né, em relação... Inclusive, se você tiver o contato, pode passar pra gente, viu? Que a gente chama aqui para o Denise, podcast. sim, eu já falei o nome, Denise Cronenberg, do IBGE do Rio. Ela trabalha no gabinete do IBGE como assessora, né? E ela está trabalhando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na perspectiva institucional do IBGE, com operações internacionais, e que traz discussões efetivas que desdobram isso em setores do Brasil, né? Setores na área educacional, na área empresarial e tudo, é bem bacana, né? Eu quero só fazer uma pausa aqui. Você viu, Alex, que apareceu a mensagem, né? Eu acho que Vi. a gente pode cortar aqui Faz uma última pergunta e tá tudo certo. Uhum. Beleza. Deixa eu só colocar o tempo aqui. Bom, professor, a gente fez aqui, né, um apanhadão geral da sua carreira. A gente citou a questão da sustentabilidade, que calhou, né, de você trabalhar na área, você ser um ativista que está ali fomentando esse assunto, mas você tem bastante experiência também como professor, como docente, né, dessa área de mapeamento costeiro, e a gente quer deixar para os nossos ouvintes como que um profissional ele começa nessa área, quem é o profissional de mapeamento costeiro, quais são as técnicas de mapeamento, fale um pouco, né, dessa parte técnica, dessa cartografia, desse mapeamento costeiro para a gente, professor. Beleza, olha só, o mapeamento costeiro ele pode se desdobrar em várias áreas, né? Ou seja, você pode ter medições diretas no campo ou medições indiretas, né? Então, a demanda da costa, quando a gente fala de mapeamento costeiro, a gente associa diretamente ao litoral, à parte emersa, né? Praia, né, e tal. Mas a costa, na verdade, esse costeiro aí envolve a plataforma rasa também, envolve ilhas e também áreas nas imediações das ilhas, né? Aqui no litoral centro, por exemplo, Guarujá é uma ilha, é a ilha de Santo Amaro, Santos tem a sua parte insular, e no litoral brasileiro você tem várias ilhas, Ilha Grande, Ilha Bela, né, e outras ilhas por aí. E as técnicas que existem, né, para mapeamento, elas foram evoluindo, né, porque a gente tem inovação tecnológica em processos de mapeamento e no uso dos produtos, que são os mapas, cartas e plantas, né? A inovação tecnológica ela está evoluindo, né, do ponto de vista de incrementos, né, em relação aos dispositivos, em relação à telemetria, em relação à informática, né, em relação aos métodos indiretos de mapear o fundo marinho, né, usando laser scan, por exemplo, né, e tem outras técnicas também mais tradicionais, mas que se aperfeiçoam com equipamentos, né, que têm uma capacidade maior de armazenamento de dados, capacidade maior de menos erros de circuitaria, né? A gente está numa evolução bem positiva, né? de equipamentos que permitem esses mapeamentos, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem, na verdade, o que a gente fala de litoral ou de costa, isso se estende à plataforma rasa, né? E quando você tem desembocadura de rio, a encrenca é maior em termos da dinâmica do fundo marinho, né? Porque você tem descarga de sedimento, tem descarga da água do rio, né? Então, o relevo do fundo do mar, ele se altera, né? E tem o que a gente chama de transporte de sedimento na plataforma rasa, né? Então, a gente tem técnicas e métodos de batimétricos tradicionais, com equipamentos. A técnica é tradicional, mas os equipamentos são mais aperfeiçoados, né? Tem capacidade de armazenar, autonomia. Você tem veículos que navegam na superfície do mar com autonomia, né? Para batimetria, você tem a altimetria para o satélite, né? Você tem satélites que também produzem, né, alguma coisa do assoalho submarino. Todo mundo já aqui já deve ter
ouvido falar em satélites também voltados para gravimetria, né, para medição da aceleração da gravidade estimada na superfície terrestre, né? E a gente tem um elenco grande, né, de possibilidades, né, de técnicas e métodos para esses mapeamentos, né? Sejam eles submersos, superfície topográfica, né, submersa, o assoalho submarino, ou também assoalho, né, do próprio rio, né, do leito do rio, e tem o mapeamento da área emersa, né? Então, todo esse esforço que existe de mapeamento na área da gente, ele tem uma força, né, vamos dizer assim, em relação às aplicações de oceanografia física, né? Então, a oceanografia física, ela é uma área que interage diretamente com a engenharia cartográfica ou de agrimensura. Só para você ter uma ideia, a Concremat, aquela empresa que tem uma escritório no Rio de Janeiro, contrata geógrafo e oceanógrafo. Por quê? A Concremat, tradicionalmente, é uma empresa da área de construção civil, mas que tem obras costeiras. Então, você tem engenharia civil associada a obras costeiras. Então, você tem que entender de correntes litorâneas, tem que entender de sedimentação marinha, tem que entender de erosão, progradação de praia arenosa, tem que entender de vento, de ondas, né? Período de ondas, o ângulo do ataque da onda, né? Então, tudo isso envolve, né? Você vê a Angra dos Reis com questões ali de monitoramento no litoral sul de São Paulo, né? Você tem lá Rio das Ostras com erosão lá na Praia das Tartarugas, com perdas imobiliárias severas, né? Na foz do Rio lá também. Você tem o litoral brasileiro marcado por muita coisa de eventos, né? Que mudam a paisagem, mudam o cenário, né? E essas interações com áreas de oceanografia e outras áreas também te dá um conforto muito grande, né? Isso é mercado de trabalho, é isso que eu estou querendo dizer. Existe um mercado de trabalho imenso, né, para cartógrafos interagindo com assuntos dentro da oceanografia. E a evolução tecnológica, ela está presente nos processos de mapeamento. E esses processos podem ser com dados medidos diretamente no campo, usando GPS ou qualquer outro sistema GNSS, e também com outros equipamentos que são mais sofisticados, né, e que permitem uma potencialização. Eu sempre faço isso, né? A gente tem uma potencialização ampliada, né? Estou meio redundante falando assim, nos processos de mapeamento por conta da automação, né? E não é aquela automação que a gente teve há 20, 30 anos atrás. Hoje a gente quer tudo em tempo real, a gente tem que ter armazenamento, não tem mais aquela fase que tinha lá. Eu peguei vários estágios da cartografia, né? Telurômetro, teodolito, geodímetro, né? Se eu começar a falar dos equipamentos com os quais eu já trabalhei, vocês vão me colocar aí. A gente tem que fazer um episódio só do Museu da Cartografia. Mas a gente tem uma evolução grande e hoje você tem muita coisa em tempo real, na nuvem, né? Dados aí sendo um mapeamento 3D. As próprias empresas aí de software estão evoluindo de forma estúpida, né? A Oracle, né? A Autodesk também, você tem mapeamento do subterrâneo das cidades, né? Então você tem algo assim, o Oracle tem lá um módulo multidimensional de banco de dados espaciais também, o negócio é incrível, né? Inclusive, então, professor, a gente, na segunda temporada, né, o Papo 19, a gente falou sobre mapeamento oceanográfico com a Stephanie, né, a engenheira agrimensora, que tem uma vasta experiência, já trabalhou na Petrobras, um papo muito legal também aí para quem quer se enveredar aí nessa parte técnica de mapeamento oceanográfico. Isso, e tem muita coisa que envolve a Petrobras, por exemplo, já que você citou, que é aquele mapeamento daqueles objetos submersos, aquela macarronada de equipamentos, aquilo ali é uma encrenca pura, aquilo ali é só encrenca, porque o povo da geodésia da Petrobras, que eu conheço ali de Macaé, ex-alunos meus também estão por ali, eles têm um trabalho assim estressante de produzir o mapeamento em tempo real. E isso não é brincadeira não, pessoal. Isso não é brincadeira, porque a robótica está lá no fundo do mar, né, com a questão de prospecção, exploração de petróleo e tudo mais, mas às vezes você tem que mapear aquela encrenca toda em concorrentes marinhas aí, que não ajudam muito a essa dinâmica, né? Mas fácil, é fantástico. Mas a oceanografia é uma área que tem uma interface imensa com a gente, e a oceanografia por satélites também. A gente tem muita evolução de mapeamento aí, da franja do litoral, associado também à plataforma rasa, né, com dados de forma indireta para os satélites, né?
Satélites de sensoramento remotos normais que a gente Isso, trabalha em. O tem pessoal muito. consegue extrair coisa a mais de lá. Por exemplo, só para ter uma ideia, o Landsat 8, a banda 1, por exemplo, é uma banda costeira. Até 15 metros de profundidade ele consegue detectar alguns elementos, alguns objetos, né, alguns alvos associados a algas, né, vegetais, né? E isso é um avanço do Landsat 8. Eu só dei um exemplo que é uma coisa que acho que todo mundo já ouviu falar do Landsat 8, né? Mas você tem aí sistemas sensores que são capazes de mapear com uma precisão muito grande, né? Não só a superfície topográfica do mar, que é importante para estudos em oceanografia, como também o assoalho submarino aí, né? Associado também a outras técnicas, né? Não é só a técnica de satélite que te produz um mapa, né, do fundo marinho, você tem uma sequência grande, né? E como aqui onde eu estou trabalhando, o curso é de Ciências do Mar, Ciência e Tecnologia do Mar, eu dou uma carga assim sobrenatural com os alunos, apesar de não ter tantos equipamentos aqui de campo e a gente está em pandemia, não tem trabalho de campo, a gente eu tenho dado uma sobrecarga assim meio excessiva, né? Mas é um pouco na dose certa também para eles um choque de realidade tecnológico, né? Porque esse choque de realidade tecnológico vocês estudaram, acho que foram na Unesp, acredito que sim, né? Tiveram isso no graduação. A gente tem um choque um pouco assim. E a gente tem que fazer um pouco isso também com os alunos para entender que o mundo real ele é tecnológico, né? Exato. E a inovação está aí. A inovação está aí. Tem um geógrafo que é colega meu, o Tata Lacalle, né? Que é representante aí de equipamentos, imagens de satélite e tudo. Nossa, é magnífico, né? O universo aí que a gente vê aqui na América do Sul, em termos de, mesmo com uma economia meio retida, né? Vamos dizer assim, não muito favorável, né? A circulação de dinheiro, vamos dizer assim, nas feiras de negócios, né, na área de geoprocessamento, geotecnologias, a gente tem aqui um avanço grande de possibilidades, né? Não é à toa que os indianos no mundo já estão avançados além da medida, né, nessa área de geotecnologias, né? Chineses, indianos, espanhóis também. Os italianos, que quase ninguém fala deles, né, estão lá quietinhos, lá no Mediterrâneo também fazendo muita coisa bacana na área de geotecnologias, né? Mas é isso, pessoal. É um panorama bem interessante. Legal. É isso aí. Eu acho Esgotamos o que tempo. só para deixar os ouvintes inteirados, para vocês irem lá no canal do Observatório da Dinâmica Costeira, que o professor ele acho que é o host de todo mundo lá, né? E tem muitas palestras muito boas lá, de gente muito boa. E, e é uma dinâmica mesmo, não é só coisa técnica de cartografia de geoprocessamento. Tem coisas externas. Trabalho é muito legal. Posso falar um pouquinho disso ainda? Claro. Pode. Então, o observatório, quando eu idealizei com os alunos no ano passado, eu pensei assim, e agora com a pandemia a gente vai fazer o quê? Comecei a chamar um monte de gente com quem eu já trabalhei, ou ex-alunos, né? Eu fiz quase que um memorial da minha vida com pessoas bacanas com quem eu já trabalhei na minha vida inteira. E olha, todos aceitaram o convite para dar palestra, né? E eu fui além da cartografia, né? Tem desde tráfico de mulheres como tema para o observatório discutir, como teve agora essa questão LGBT também, eu estou trazendo como temática, né? Mais agora essa semana, mas a gente já teve lá o Rodrigo da Federal de Pernambuco falando sobre erosão, monitoramento do litoral, Márcia do IBGE de Recife. Nossa, tem um elenco imenso. E a gente está indo além da parte de cartografia clássica, né? Assim, o que se espera de falar de cartografia costeira? Aí todo mundo vai lá e fica surpreso, porque tem muita novidade, né? E muita novidade no campo, não é só de opinião da pessoa, não, no campo mesmo da ciência, né? Então é um pouco nesse caminho, né? Eu convidei gente da arqueologia, gente de várias áreas, né? Historiadores também, todos eles alinhados com essa questão da necessidade do espaço, né? De espacialização dos processos e tudo. E isso foi fantástico, né? A gente conseguiu plateias aí fora do Brasil também, né? Nessas lives aí, batendo recorde. A gente teve que ampliar para 500 vagas, né? Para a live, porque estava dando... As inscrições estavam acabando antes do prazo e teve que estender. E aqui na universidade, para nossa conforto, a gente tem o Google Meet e tem também uma ferramenta do StreamYard, né? Para trabalhar com essas lives com mais segurança, né? E a gente está investindo. E a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de São Paulo não brinca serviço. Eu sou parceiro da professora Rayane Assunção, que foi nossa pró-reitora durante
4 anos aqui em Santos. A atual pró-reitora é a professora Thaisa, e são professoras assim com lideranças, né? São dirigentes aqui da universidade, com visão ampliada. É um negócio fantástico que eu estou tendo aqui, apoio assim quase que incondicional, né? Claro, eu não sou doido, né? Assim, de fazer coisas fora de sentido, mas a gente está abrindo realmente possibilidade de ter essas plateias aí com ampliação de conhecimento. Tem um rapaz aí que está em umas lives aí, que é engenheiro cartógrafo também, meu vizinho em Santos, achei aqui o cara por acaso em Santos, né? Ele foi fazer mestrado na Unifesp, por exemplo. Ele se aposentou agora, ele é um pouco da minha idade, e agora está voltando para a universidade. Então é isso que a gente quer fazer, né? Fazer esse pessoal Ótimo. se movimentar, né? Perfeito. E ao mesmo tempo entender que a juventude também é que transforma o que a gente pode ter aí do futuro que virá, né? Com Eu não sou certeza. romântico, não, pessoal. Eu não sou romântico, assim. Eu sou utópico. Não, eu sou concreto. Eu não sou. Eu sou o concreto de reverberar, né, esse entusiasmo, né? Sou um cara entusiasmado, todo mundo que me conhece entende que eu sou entusiasmado, e isso eu contamino as pessoas, as Legal. pessoas vão avançando. E o professor, na verdade não é nem questão de ser romântico, eu acho que você tá sendo aquilo que você falou ali, né, de agir, né? Então você está divulgando, você está tomando essas ações, ainda que por meios online, né? Mas você tá divulgando. E esse também, professor, é o nosso trabalho aqui do nosso podcast. Quando a gente começou, a gente gostava de bater papo, a gente gostava de se divertir. Mas hoje a gente percebe que a gente faz muito mais do que isso. A gente divulga conteúdos que, às vezes, muitas outras pessoas não sabiam. Ou a gente abre espaço para as pessoas falarem daquilo que elas gostam, daquilo que elas amam, e elas se sentem bem com isso, né? Então, deixo aqui o meu convite para você voltar aqui, para você trazer o observatório, para você convidar outras pessoas. Esse podcast é para tratar de um papo sobre geotecnologia, e a geotecnologia está em todo lugar, inclusive nas praias, aí nas áreas costeiras. E para finalizar, professor, como que o pessoal consegue encontrar você? Olha, eu sou fácil encontrar, gilbertopeçanha.com, Peçanha com 2 S. É meu site, ele é um site institucional, eu tenho esse domínio comigo, tem tudo lá, correio eletrônico, tem meu telefone, pode fazer contato comigo direto. E interessante que desde que eu entrei na universidade em 92, eu sempre coloquei na internet tudo que eu faço. Então, eu sou conhecido no Brasil por gente que eu nunca vi na minha vida. Tem gente, colegas de colegas meus, que já falaram de mim aqui em São Paulo, alunos, né, que se formaram em Presidente Prudente, que estão aí trabalhando no interior de São Paulo, que se encontram com o secretário de Meio Ambiente, por exemplo, de Guarujá, e falaram de mim. Ou seja, essa coisa de tornar visível o que a gente faz bacana, é claro, né? E tornar visível e projetar aluno, né? Eu sou um cara que eu projeto aluno, um cara que gosta do que a gente se envolve na universidade, a gente projeta aluno para o mercado de trabalho. Eu não estou aqui preocupado com nada monetário exatamente. A gente tem esse papel de potencializar o que o aluno faz. E o aluno que tem autonomia, que gosta, que corre atrás, ele vai ter o seu espaço conquistado de fato. É nesse caminho. Então, esse entusiasmo, né? Eu me sinto mais jovem do que vocês dois juntos aí. Olha, se for colocar aí as costas, né, as minhas costas aí, com certeza eu vou te falar. O home office envelhece bem as pessoas também. Agradeço aí, é o primeiro podcast que eu participo, né? Já tem aqui na universidade um planejamento para participar de um aqui também. E eu acho que é bacana, né, ter essas participações também, porque a divulgação científica é por aí, né? É usar os recursos que a gente tem. A garotada está no Instagram, está no TikTok, está nessas plataformas, nessas redes sociais. Eu também estou por lá, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que dar essa visibilidade, não só a carreira da gente, como também o que a gente faz, né? E que vocês também têm esse entusiasmo aí de permanecer num projeto desse, é bacana demais. Legal, professor. Agradecemos muito, professor. Tem que agradecer você porque a gente entrou em contato, você super solícito, falou, vamos marcar, muito obrigado. As pessoas às vezes até tomam um susto, que eu respondo rápido, eu tenho essa iniciativa rápida,
Aí ficou até tomando susto comigo, mas eu sou o professor, né? É verdade. E às vezes a gente fica com medo de entrar em contato, né? Eu falo, nossa, o cara é doutor, ele deve ter tanta coisa para fazer, não sei se ele vai me responder, mas, né, de Nada fato, disso. deu muito certo. Professor, muito Deu, mas obrigado. o meu jeito de ser é desse jeito, é compartilhar com as pessoas e onde eu sou bem acolhido, sou bem, vocês também muito simpáticos comigo, isso é bacana, é isso que a gente precisa. Eu falo sempre para a garotada que está comigo, o pessoal que é meus amigos, né? A gente tem que humanizar os processos no mundo todo, na vida da gente, Sim. no trabalho, na família, é humanizar os processos. Eu acho que Perfeito. essa atmosfera que a gente tem aqui e é o que a gente consegue também passar para a galera, que é a audiência nossa aqui hoje. Legal. Professor, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. Eu não conhecia você, o Alex que me apresentou. Fui no seu site. Você, além de um professor, um estudioso, luta também em causas importantes. Acho isso muito legal. Um prazer te conhecer. Um prazer ter você aqui nesse podcast. E você que está ouvindo a gente aí até agora, muito obrigado, né, pela sua audiência. Muito obrigado aí por você ter ouvido o nosso podcast até aqui. Semana que vem tem mais podcast, tem mais um papo sobre geotecnologia. Um abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, gente.